Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo e hoje nós faremos a quarta aula sobre o estudo o discipulado do batismo nas águas. E o tema de hoje é sobre a santificação. Então, quer conferir esse vídeo? Vem comigo! A santificação é a livre obra da graça de Deus, ao qual, por meio dela, somos renovados do nosso homem interior, fazendo com que sejamos habilitados para morrer cada vez mais para o pecado e viver em retidão. A santificação é aquela operação graciosa do Espírito Santo, ao qual descontamina o contaminado que somos nós por causa do pecado, fazendo com que sejamos a imagem e semelhança do Senhor, fazendo com que pratiquemos boas obras. Essas boas obras, boas ações só vêm por causa do Senhor, porque são características divinas. A santificação é classificada em duas partes. A primeira é a operacional, que é no ato da conversão, ou seja, a partir do momento em que somos salvos, através do nosso levantar de mãos, nossa confissão, dizendo que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, nós somos salvos pela graça de Jesus. E a partir daquele momento somos chamados de santos, assim como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A partir do momento em que levantamos as nossas mãos e aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, somos chamados santos, porque Ele é santo. E Ele pede para que sejamos separados do mundo e sigamos os passos dele, que são passos santos. E o batismo nas águas é a confirmação disso. Por quê? A segunda classificação é a experimental. Nesse momento é o processo que vai nos acompanhar até a volta de Cristo. E o batismo é o segundo passo que devemos tomar, porque o batismo é a morte para o mundo e viver para Cristo. É como se fosse um restart em nossa vida. De fato, é como se estivéssemos completando 0 aninhos de vida para recomeçar do zero. Tudo que praticamos no passado foi jogado no lago de esquecimentos. Por isso que é muito importante o batismo, porque é a confirmação de nossa salvação, sabe? De nosso processo de santificação. Assim como está escrito em 1 Tessalonicenses 4:3, que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a parte A do versículo, mas tem outras coisas, porque aqui fala sobre o ensinamento da santidade, de como agradar ao Senhor. Depois parem para meditar nesse capítulo 4, que ele é maravilhoso. Mas nos diz que devemos procurar todos os dias viver de uma forma que agrade ao Senhor. Esse é o processo da santificação. Não é ele que vai nos moldar, sabe? Claro que vamos ter ali sim ajudas, mas o primeiro passo é nosso. Por isso que eu falei no vídeo anterior que muitas vezes as pessoas só querem aceitar Cristo quando deixarem de fazer tal coisa. Mas como é que vai deixar tal coisa se o agente não vai estar com você para lhe ajudar? Primeiro, é necessário você levantar a mão, chamar e pedir ajuda para que ele possa ajudar. Como é que você vai fazer a cirurgia sozinho? Tem que chamar o médico, né? Marcar com o médico para poder fazer a cirurgia em você. E ali você vai ajudar o médico no processo de cicatrização para que possa ocorrer tudo bem naquela cirurgia. Não é só a cirurgia e acabou, sabe? Então você tem que tomar o primeiro passo e ir em busca do médico para ele te curar espiritualmente falando. E quando ele te curar espiritualmente falando, todos os dias, você deve manter os cuidados para que não volte a ser como era antes ou até mesmo pior, levando você à morte, tanto física como espiritual. É da mesma forma que devemos aí assemelhar. E é por isso que existem essas duas classificações. Tá, Eli,
ali, mas a santificação vai abranger o que em minha vida? E onde? Também são duas formas. Assim como o pecado se inicia dentro de nós, em nosso interior, a santificação também deve começar lá dentro. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando eu falo coração, eu não tô falando esse aqui que bombeia sangue, não. Muitas vezes eu falo que o nosso coração, ó, é aqui. Inclusive, eu aprendi com o meu primeiro pastor que o nosso coração é aqui. Por quê? É daqui que vai sair os maus desejos, os maus pensamentos. Nosso coração é enganoso. E muitas vezes nós damos ouvidos à carne achando que é Deus falando conosco, mas não é. E é por isso que devemos estar ali sempre com a palavra do Senhor, para que possamos todos os dias alimentar o Espírito, para que possamos estar sensíveis ao Senhor e não somente à nossa carne, mas que todos os dias alimentamos nossa carne e não o interior espiritual. Quem é que vai reinar? Carne ou Espírito? Por isso que o interior é muito importante. Você começar a buscar a ajuda do Espírito Santo para morar dentro de você, porque dentro de você que ele vai começar a fazer as boas obras. Vai tirar pensamentos maus com pensamentos bons. Eu, Elise, antes de Jesus, eu tinha muitos pensamentos suicidas. Então, Jesus tem me ajudado a ter a alegria que só ele pode proporcionar, entende? Então, eu não penso mais naquilo que o inimigo quer que eu faça. Eu tenho que pensar naquilo que Deus quer que eu faça. E quando eu faço a vontade de Deus, eu não tenho tempo para pensar no que o inimigo queria que eu fizesse. Agora, se eu não faço a vontade de Deus, se eu não paro momentos para falar com Deus, para orar a Deus, para ler a palavra, para fazer as obras que ele quer, para ir para a igreja, para me envolver nas obras, eu vou ter tempo suficiente para fazer o que o inimigo quer. Porque todos os dias somos atingidos, tentar, né? Ele tenta, no caso, né? Nos atingir com flechas, com dardos inflamáveis. Ele quer atingir a gente com pensamentos, com palavras, nos condenando, dizendo que nós somos inúteis, que nós não servimos, que nós não podemos, que nós fazemos, que Jesus não nos ama, que ele nos abandonou, que nós não somos salvos. Ele ataca de todos os lados, todos os dias da nossa vida. E é por isso que devemos estar sempre atentos. E o outro é o exterior, como eu falei pra vocês, que é muito importante. Não é só o coração que Deus se preocupa, não, viu? Ele também se preocupa com o nosso exterior. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16, fala: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Muita gente acha que Deus só se preocupa com o nosso coração, com o nosso interior, mas nananina não. Deus é um Deus muito detalhista. Ele nos cuida, nos ama e nos olha, vigia nos mínimos detalhes. Então, possa ser que tal coisa, externamente falando, não seja pecado, mas faça um irmão que é mais fraco espiritualmente que você pecar. Então, se você é pedra de tropeço para alguém, você está pecando pior do que ele. Porque tem coisas que para você não vai te fazer pecar. Precisamos estar de olho para os nossos irmãos que são mais fracos na fé e orar por eles e ajudar eles. E não ser pedra de tropeço, sabe? E existem dois agentes principais para esse longo processo de santificação, começando pelo agente divino, que se encontra lá em João, para termos uma base, João 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A primeira ajuda é o agente divino, como eu falei. É através do Espírito Santo que nós conseguiremos entender este manual de vida. Sem o Espírito Santo para nos auxiliar na leitura da palavra, que nos mostra o que devemos fazer e o que não devemos fazer, nós não conseguimos. Porque senão a Bíblia será meramente um livro a qual vamos ler e muitas vezes nem vamos entender, porque não estamos com aquele que nos faz discernir as coisas espirituais, não é mesmo? Porque nem sempre aquilo que está ali escrito
É o que parece, porque senão vai ser apenas uma ficção, não é mesmo? Mas o Espírito Santo, gente, nos ensina maravilhosas coisas para que possamos viver aí uma vida de santificação. Ele tem uma ação poderosa ali, divina, de fato, para nos auxiliar nisso. E o segundo agente nada mais é que nós, meros humanos. Nós somos colaboradores para essa santificação. Porque se nós não quisermos, ele não vai fazer, né, a pulso. Nós precisamos dar os primeiros passos sempre, pedindo sempre ajuda a ele. Assim como lá em Hebreus 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o processo de santificação tem como responsável também a nossa colaboração como homens, né? Para que possamos tomar os passos que agradem ao Senhor, buscando a ajuda do Espírito Santo, mas os passos quem toma somos nós. As renúncias quem faz somos nós. Deus é tão maravilhoso que Ele pede coisas para nós que nós podemos cumprir, sabe? Ele nunca vai colocar algo na nossa vida que nós não possamos suportar ou passar por ela. E Ele nos disponibiliza recursos maravilhosos para conseguirmos viver em santificação. A primeira coisa é a palavra de Deus, né? A Bíblia, as pregações diárias que nós ouvimos, homens e mulheres e crianças e jovens sendo usados diariamente pela palavra do Senhor, que é algo tão simples, pessoal, é tão simples, mas nós colocamos tantas dificuldades para ir para uma igreja ouvir, sabe? Mas é um recurso tão valioso, é Deus falando com nós. Tem noção de como isso é um privilégio grande? Deus parando para falar conosco, para nos ajudar a vencer e alcançar novamente bênçãos da parte dele. Lá no livro de Salmos 119, no versículo 9, fala: como purificará o mancebo, os jovens, né? O seu caminho. Aí ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra. Essa palavra é o primeiro recurso para uma boa santificação. E é por isso que em todos os dias devemos nos alimentar dela. Para que esse que é nosso alimento espiritual, gente. A palavra do Senhor vai nos mostrar o que devemos fazer e o que devemos não fazer. Por isso, gente, não deixe de ter momentos diários com Deus, sabe? Horas específicas com Deus. É maravilhoso, gente. Realmente. O segundo recurso, como eu falei, é o Espírito Santo. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E é por isso que nós precisamos diariamente matar a nossa carne. E o Espírito Santo, ele vai de fato nos direcionar como fazer isso através de um jejum, por exemplo, onde o jejum faz com que nossa carne fique mais fraca. E estando com a carne mais fraca, empurramos para dentro o alimento espiritual para alimentar o nosso espírito, o espírito que vai reinar, sabe? Então, se você está vendo que está passando por momentos em que a carne está reinando, jejua mais, renuncia mais e se alimente mais do Espírito. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que está conosco. Jesus nos presenteou com o Espírito Santo. Então, ele nos foi dado para trabalhar em nossa vida esse processo na santificação também, sabe? Ele habilita o crente a viver na dispensação da graça do Senhor. Ele é o nosso motivador principal. Quando estamos atentos, sensíveis a Ele, Ele fala conosco diariamente. Não vai por esse caminho, não fala dessa forma, não age dessa forma. Nós ouvimos. Ele fala conosco de um lado, e o inimigo tenta falar também cochichando, mas nós devemos dar ouvidos ao Espírito Santo. Todos os dias ele fala conosco. Mesmo no ato do pecado, enquanto estamos ali pecando, ele está falando conosco. Para agora com isso. Mas nossa carne está tão forte, nós alimentamos tanto ela,
que nós deixamos. Outro recurso nada mais é que a oração. Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41, o próprio Jesus, lá no Getsêmani, fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se diariamente orarmos de forma sincera, em nome de Jesus, nossas orações serão ouvidas e o Senhor vai agir em nosso favor. Se formos sinceros com o Senhor: Deus, eu sou ruim mesmo, eu não presto, eu tô gostando de praticar tal ato sim, mas me ajude a melhorar. Eu não consigo parar de mentir, me ajuda, Espírito Santo. Eu não consigo parar de olhar para as mulheres ou para os homens, enfim, ter desejos. Me ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. O nome de Jesus é muito poderoso. Ele é poderoso para curar, para libertar, para restaurar, para purificar, para transformar em muitas outras coisas. Se formos sinceros com o Senhor, falando os nossos pecados: Deus, eu sou assim, eu não presto, mas eu creio no teu Filho Jesus que pode fazer isso. Nós temos que usar a nossa autoridade no nome de Jesus, porque Jesus nos dá esse acesso para usarmos o nome dele, para sermos moldados conforme os padrões celestiais. E o outro recurso muito importante é graças ao sangue do Senhor Jesus Cristo. Lá em 1ª Epístola de João, fala no 1:9, né? Diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. É graças ao sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário que nós somos rendidos, purificados e justificados. E não há nada que o inimigo possa fazer para nos tirar dessa coroa, dessa salvação, dessa purificação, a não ser nós mesmos. Nós somos os únicos que podemos nos limitar a isso, a perder a salvação. Então, esses 4 recursos: a palavra de Deus, o Espírito Santo, a oração e Jesus Cristo, o sangue dele, e eu acrescento o jejum, como eu falei para vocês, gente, são os recursos perfeitos para viver uma vida de extrema santificação. Só não vive quem não quer renunciar. Só não vive quem quer molezinha. Mas o evangelho é confronto diário. Não é fácil. Por isso que somos comparados com soldados em guerras. Porque diariamente entramos em guerra espiritual. Nós não vemos, mas nós sentimos na pele. Mas ali, qual é a razão para sermos santos? O primeiro ponto, devemos ser santos, porque uma das características de Deus é porque ele é santo. Então, se ele é santo, ele quer que os seus filhos sejam muito bem santos. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Essa é a primeira razão. Deus é santo e exige que sejamos santos com ele. A segunda razão é para a glória de Deus, porque a nossa missão aqui na terra é glorificar o nome de Deus. E nós glorificamos o nome de Deus através de nossas ações. Lá em 1 Pedro, novamente, no capítulo 2, versículo 12, diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. E a terceira razão para sermos santos é porque temos a necessidade de sermos usados por Deus. Nós, como igreja, precisamos continuar a obra de Jesus aqui na terra. Então, para curarmos pessoas pelo nome de Jesus e para fazermos tais obras boas, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo só vai habitar em lugares o quê? Santos.
Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21 diz: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com que os com coração puro invocam o Senhor. Então, se você quer fazer a obra do Senhor, é necessário que você esteja em uma vida santificada. Não adianta querer viver o chamado de Deus para a sua vida se você não tem nada de bom para oferecer para as pessoas. Se você está cheio de si mesmo, de pecado, você vai transbordar para as pessoas o quê? Mais pecado, mais morte, mais condenação. Precisamos ser santos para que nós possamos transbordar o que o Espírito Santo quer da nossa vida. Porque o Espírito Santo traz cura, alegria, perseverança, coisas boas. Só vem através, dele. E para termos ele em nossa vida, precisamos ser santos, separados do mundo. E por último, eu quero falar sobre a santificação plena, que é nada mais que a perfeição. Nós não seremos perfeitos aqui na Terra. Você pode me perguntar, tô tentando lutar para ser santo. Todos os dias tento renunciar, mas cair. E aí, já era? Não. É só você se levantar, se arrepender e retomar a sua vida em processo de santificação. Por quê? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo... Porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Nós seremos perfeitos um dia? Sim. Num futuro, quando Jesus nos buscar, nós teremos o nosso corpo pecaminoso glorificado. Aqui na terra, enquanto nós buscaremos a santificação diária, mas chegará um momento em que nós seremos plenos. Nós seremos seres perfeitos, porque Deus nos glorificará. Será algo novo. E esse é o nosso anseio. Essa é a nossa esperança, a volta de Jesus, para que possamos estar no nível de adoração, de vivência nele. Entende? Então, aqui na terra nós não seremos perfeitos. Nós iremos cair, nós iremos errar, nós iremos falhar todos os dias. Mas todos os dias devemos nos levantar, nos arrepender e sermos gratos pela graça de Jesus sobre as nossas vidas. Pelo sangue que nos purifica. Jesus é o nosso cordeiro. Antes, naquela época, eles tinham que derramar sangue de cordeiro para purificação e tudo mais. Mas hoje não precisamos. Só precisamos ser sinceros diante de Deus. E basicamente é sobre isso que eu quero trazer hoje nesse tema, que é de extrema importância. Mastiguem bastante, porque é necessário que possamos viver todos os dias nesse processo que não é fácil, é doloroso, é dias de choro sim, mas teremos dias de vitórias, se perseverarmos até o final. Enquanto isso, vamos viver uma vida de renúncias e pedindo a direção pelo Espírito Santo. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.